Vamos fazer um exemplo aqui para a gente conseguir entender como que eu analiso esse tipo de situação no sistema de controle aí em uma área fechada e calcular o erro, né? Então, isso aqui é uma questão de uma prova que teve no passado de controle 2, né? Então, eu tenho um sistema linear em malha fechada com realimentação negativa unitária e essa função de transferência dada por essa G de S, 60S mais 2 dividido por S mais 3 vezes S mais 4. Então, até que tá os pontos aqui, eu esqueci de tirar os pontos aqui, deixa para lá. Né? Calcular o erro do regime permanente para aumentar do tipo integral unitário e determinar o valor do erro, né, da saída em regime permanente se a entrada for um integral unitário. Então, eu vou fazer um de cada vez. Tem duas formas de tratar e de abordar essa parte A ali. Eu vou tratar primeiro utilizando essas tabelas que a gente viu agora mesmo aí, e depois eu vou tratar de uma forma genérica que serve para qualquer caso. Né? Então, o que eu tenho no sistema aí? Meu sistema ele tem a função G de S, sendo que G de S é 60, S mais 2, S mais 3, S mais 4. Então, essa aqui é a letra A, né? Esse sistema, se eu compará-lo com aquela forma padrão que a gente tem ali, a FTMA dele, né? Que é o G de S, H de S, G de S vezes 1, né? Que é isso daqui vai ser o mesmo valor. Eu tenho aquela forma K, um TAS mais 1, TBS mais 1, e assim por diante. No denominador, S elevado a N, T1S mais 1, T2S mais 1, e assim por diante. Comparando um com o outro, eu tenho que esse sistema aqui é um sistema do tipo 0. Porque é um sistema de segunda ordem, que a gente vê que a gente multiplicar aqui vai dar S ao quadrado, mas o tipo dele é 0. Se ele é um sistema tipo 0, a resposta ao degrau unitário vai ter erro de regime permanente dado por 1 sobre 1 mais K. Quem que é o K? É esse cara aqui, né? Esse aqui é o K. Então eu tenho que manipular a expressão aqui de modo que ela fique nessa forma aqui. Uma constante que multiplica TAS mais 1, TBS mais 1 e assim por diante. E ela não está. Repara que é S mais alguma coisa, S mais outra coisa. Então eu tenho que fazer esse 2 aqui virar 1, esse 3 virar 1, esse 4 virar 1. Então como que ficaria a expressão para a gente poder achar o K? G de S, eu vou escrever ela de novo aqui para ficar mais fácil de enxergar. 60 que multiplica é alguma coisa S mais 1. Então, para ficar 1 aqui, eu tenho que passar o 2 para fora multiplicando. Então, fica S sobre 2. E embaixo a mesma coisa, né? Esse aqui é mais 1, passo 3 multiplicando, fica S sobre 3. E aqui mais 1, 4 multiplicando, S sobre 4. Vai dar 120, S sobre 2 mais 1, 12, S sobre 3 mais 1, S sobre 4 mais 1. Então, G de S dá 10
S sobre 2 mais 1 sobre S sobre 3 mais 1 vezes S sobre 4 mais 1. Esse 10 aqui é o K. Então, o erro de regime permanente é 1 sobre 1 mais K, 1 sobre 1 mais 10. O erro de regime permanente dá 1 sobre 11. Essa é uma forma de fazer. Antes de eu fazer da outra forma, vamos olhar a letra B aqui, que pede que determine o valor da saída em regime permanente, considerando a entrada integral unitária. Então, olhando no sistema aqui está o erro, né? Eu tenho que o erro é R de S menos C de S. Então, se eu escrever no tempo, o erro no tempo, a entrada R de T menos C de T. Eu quero saber qual que é o valor de regime permanente da saída C de T. Então, eu vou usar essa expressão e vou trabalhar com ela lá embaixo. Tá? Vamos lá. Então, letra B. O erro no tempo é igual à entrada menos a saída. Se eu pegar o erro de regime permanente, ele vai ser a entrada em regime permanente menos a saída em regime permanente. Como que é a entrada? A entrada é um degrau unitário. O valor da entrada em regime permanente é 1. Então, esse daqui é 1. O erro de regime permanente é 0,0909. Então, a minha saída em regime permanente vai ser 1 menos 0,0909. Minha saída em regime permanente é dada por... Isso aqui dá 0,909 aproximadamente. O que significa isso? Vou desenhar aqui no gráfico. Estava em 0, variou ao longo do tempo e parou aqui, ó, em 0,909. Ô, Márcio, e esse valor... Oi, pode falar. Eu tive uma dúvida nessa parte também. Por você ter achado o valor de K sendo igual a 10, o seu valor da entrada não teria que ser alterado para 10? Não, sabe o que acontece? Vou até voltar no esquema ali em cima ali. O K está aqui dentro, né? O 10 aqui, 10. Aí está o S. Então, eu estou olhando aqui, ó. O degrau aplicado aqui. Opa, não virou degrau. O degrau aplicado aqui vai gerar uma resposta aqui. Então, o sistema como um todo, em malha fechada, tá? G de S sobre 1 mais G de S, H de S, vai apresentar o erro daquele jeito lá, 0,09. Então, se aqui eu entrei com 0 a 1, aqui vai estar de 0, e aqui vai estar um valor que vai ser 1 menos 0,09 ali na saída. Entendi. Entendeu? Entendi. O 10 aparece ali dentro. E é muito boa essa pergunta, porque esse 10 é do G de S, H de S. Mas na hora que eu fecho G de S sobre uma G de S, H de S, é como se normalizasse isso, né? Então você tira essa quantidade dali. É uma pergunta muito boa, né? Que é a dúvida que aparece mesmo. Eu já tive essa dúvida, né, fazendo o exercício. Márcio, outra dúvida. Você mencionou nos slides que o erro pode vir ou da entrada, ou da saída, ou da realimentação. Como que eu sei que nesse caso aí está perto ali da entrada desse erro? Ou é porque fala erro do regime permanente? É aqui, ó. Calcule o erro de regime permanente proposto para uma entrada do tipo degrau unitário. Eu estou falando que o erro está na entrada. Ah, tá.
Senão eu falaria, tem um ruído na saída do tipo tal, entendeu? Uhum. Aí, assim, essa abordagem de pegar e colocar com essa expressão aqui tabelada, ela é válida para erros na entrada. Para os outros casos, eu tenho que usar outra abordagem, que é que eu vou fazer na sequência aqui agora. É simples também, só que eu tenho que seguir de um jeito, analisar diferente. Mas eu vou fazer para esse mesmo caso, que vale para todos, né? Um jeito de tratar. Só para a gente poder fechar aqui está o erro de regime permanente de 0,090. 09. Então, a gente está olhando aqui, ó, o regime permanente. Como que eu sei que o verdinho, que a resposta C de T, fez esse comportamento aqui, né, que eu coloquei? É porque eu já tinha testado antes, simulado e visto, né, analisado. Mas o que a gente está calculando é essa parte aqui de regime permanente. Uma observação aqui, outra abordagem para que a gente possa determinar o erro de regime permanente. A gente quer determinar o erro aqui. Então, supondo que eu não conhecesse, né, essa abordagem de tabelada, ou que o erro tivesse que ser analisado em função, não em relação à entrada, mas em relação a outro tipo de perturbação, o que eu tenho que fazer? Eu vou encontrar a relação entre o erro e a variável que me interessa de perturbação, que no caso é aqui o R, né? Eu usei azul, né? Deixa eu voltar para o azul. O R é a variável de interesse para a gente, em termos de perturbação, e eu vou expressar o erro em função do R. Então eu posso escrever aqui, ó, que o erro é igual a R de S menos C de S. Por sua vez, eu posso escrever que C de S é igual a erro vezes G de S. G de S vezes o erro. Então, o erro de S é igual a R de S menos G de S erro. Então, esse caso é um caso que é simples, então já tem direto aqui, ó, o erro, que é a variável que eu quero analisar, R, que é a entrada que eu estou considerando, que é a perturbação que vai ser aplicada, e G, que é a planta. Então é só isolar agora e colocar a relação de um para o outro aqui. Então, passa para cá, né? Erro de S mais G de S. Erro de S é igual a R de S. Então, essa aqui é a relação do erro com a entrada. Se eu não quisesse aqui o R de S, eu quisesse, por exemplo, aqui uma relação aqui assim, ó, um ruído de medição, N de S. Eu faria a mesma coisa, só que eu, em vez de encontrar a relação com R, eu encontraria com N. Vou desfazer que isso aqui não é o nosso caso, né? Está bagunçado. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero o erro de regime permanente, que é o limite, quando t tende a infinito, do erro no t. Pelo teorema do valor final, a gente tem o limite quando o S tende a zero, de S vezes aquela variável de interesse em S. Então eu vou substituir. No lugar do erro de S, eu vou colocar a expressão aqui 1 sobre 1 G de S, que multiplica R de S. G de S é aquela expressão que a gente tinha no início lá, 60S mais 2 sobre S mais 3 mais 4, e o R de S é um degrau unitário, cuja função de transferência é 1 sobre S. Então eu substituo, no lugar de G de S, 60
S mais 2 sobre S mais 3, S mais 4. E no lugar de R de S, 1 sobre S. Beleza? Aí eu corto S com S e vou colocar agora o S tendendo a 0 nesses lugares aqui, onde dá para fazer. 60, que fica 2, 3 vezes 4. Isso aqui vai dar 1 sobre 1 mais 120 dividido por 12. O erro de regime permanente dá 1 sobre 11. O mesmo valor que tinha dado antes, né? Porque aquela análise tabelada ela sai dessa análise completa aqui com o teorema do valor final. Então, o que é importante ver é que eu tenho essas duas saídas e quando eu tenho aquela situação que a perturbação é na entrada, eu posso seguir pela forma tabelada, que se eu souber e lembrar essa relação, eu faço contas muito simples aqui. Senão eu tenho que pegar e manipular aqui o sistema até chegar na relação erro e variável de perturbação que eu estiver considerando. Aí eu aplico o teorema do valor final. Vale lembrar que se eu tivesse aqui, por exemplo, tivesse aqui 60 S mais 2, S menos 3, S mais 4, eu não poderia aplicar o teorema do valor final, porque eu tenho aqui um polo com parte real positiva, ele vai fazer com que o sistema oscile indefinidamente, o sistema fique instável, então o sistema diverte, o seu limite não vai existir. Então essa relação aqui não vai ser estabelecida. Coloquei lá no Cigal exercícios que vão te ajudar a fixar esses conceitos.